Estamos começando mais um vlog aqui do canal. Se esse é o seu primeiro vídeo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vindo de volta se você tá sempre por aqui acompanhando os vloguinhos e os vídeos. Eu tinha pensado em ficar umas 2 semanas sem vlogar, mas eu não consegui. Acabei ficando só uma semana mesmo sem fazer vlog, porque eu tava meio assim, ai, será que eu faço, né, um vlog semanal, vlog de rotina e tal? E eu não tava muito afim, na real, assim, de fazer, porque eu já comentei aqui com vocês em algumas outras ocasiões que eu tô com muita vontade de fazer alguns vlogs temáticos, eu tô com ideias e tal, mas eu quero me organizar melhor pra poder fazer esses vlogs temáticos, eu não quero começar assim, de qualquer jeito, sabe? Então, como eu preciso me organizar primeiro, eu resolvi fazer um vlog mais ou menos temático, mas foi uma coisa que eu pensei assim que seria interessante de compartilhar com vocês, que não seja só rotina. Pra quem assistiu o meu último vlog, vocês viram que eu comentei sobre metas, né? Eu falei sobre o desafio literário, o principal desafio literário que eu ia cumprir durante o ano, que é o Anti-Brain Rot. E é basicamente sobre ele, então, que eu resolvi fazer esse vlog, em torno desse desafio. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que é o desafio, né? Vou deixar mais uma vez aqui o link do vídeo, caso você tenha interesse de conhecer um pouco mais. Mas a minha intenção com esse vlog é mostrar pra vocês na prática como que eu sigo esse desafio. Então, de que forma que eu consigo cumprir as tarefas, né, digamos assim, do desafio, então as propostas, os desafios, enfim. Então, acho que é uma maneira, assim, de eu compartilhar, né, a rotina, mas também trazer um pouco mais de conteúdo, um conteúdo um pouco diferente, que é a gente falar sobre hábitos mesmo de leitura, né, porque eu venho fazendo esse desafio desde o comecinho de janeiro, né, desde o primeiro dia, na verdade, de janeiro, primeiro dia do ano, eu já venho cumprindo esse desafio, e ele já está me ajudando na questão do meu hábito de leitura. Eu já venho incorporando novos hábitos, e é basicamente sobre isso mesmo que eu queria, assim, falar mais com vocês, né, compartilhar que hábitos são esses, né, de que forma esse desafio vem impactando na minha maneira de consumir livros, né, e na realidade não só livros, tá, mas alguns outros tipos de conteúdo também, esse desafio já vem impactando positivamente na minha vida, mas além disso, óbvio que também vou compartilhar quais são as leituras que vão me acompanhar nos próximos dias. Eu tô com algumas metas para essa semana, né, para os próximos dias, assim, de terminar algumas leituras e de também me organizar melhor aí, já encaminhando, né, para esse fim de mês, eu quero me organizar melhor e, na realidade, a minha intenção seria finalizar todos os livros que eu estou lendo no momento, então quem sabe a gente consiga chegar aí nesse objetivo. Então acho que vai ser interessante compartilhar dessa forma com vocês. Então vamos falar sobre leituras atuais. Acho que no último vlog eu já comentei que eu estou lendo Toda a Minha Ira. Essa aqui é uma das minhas metas, né, até o fim do mês eu quero terminar esse livro. Eu ainda estou relativamente no começo, tá, eu ainda nem cheguei na página 100, então vai ser aí um desafio, de certa forma, finalizar esse livro ainda essa semana, mas tem como, tá? É possível, então vamos ver se eu consigo. Até o momento é um livro que eu tô gostando bastante, assim. Eu tô curiosa pra ver qual vai ser o enredo principal desse livro, porque eu lembro de ter visto alguma coisa, assim, na época do lançamento, sobre o que exatamente esse livro tratava. Enfim, eu não sei se eu tô lembrando direito, assim, tem alguma coisa, assim, que vem na minha cabeça, mas eu vou esperar pra ver se isso vai realmente acontecer. Por enquanto, basicamente, eu fui apresentada aqui aos personagens, né, então a autora, ela apresenta os principais personagens, a gente tem 3 pontos de vista aqui, 2 deles são de adolescentes e um ponto de vista é de uma adulta e é um ponto de vista do passado, então a gente vai acompanhar a vida dela, né, alguns flashbacks aí do que aconteceu antes ali na vida dela, e aí temos esses 2 protagonistas, né, um menino e uma menina que são adolescentes, só que eles já estão naquela fase mais do final da adolescência, né, eles já são mais jovem adultos assim mesmo, porque eles já estão acho que no último ano da escola, então tem toda aquela questão ali de faculdade, né, escolher o que vai fazer da vida depois que sai da escola, só que tem muitos temas assim um pouco mais profundos, um pouco mais sérios sendo trabalhados aqui. Eu não sou mais, né, tanto uma pessoa de ler o YA contemporâneo, mas eu gosto muito da Tabitha Heer, uma das minhas autoras de fantasia favoritas, né, eu gosto muito da série Uma Chama Entre as Cinzas, e tá sendo bem interessante vê-la escrevendo um jovem adulto. Ele é um livro que tem um tom mais maduro, ele é um livro que tem um tom mais sombrio, eu diria, sabe, é um tom realmente assim um pouco mais sério, você sente que você tá lendo um livro que não é só uma historinha fofinha de 2 adolescentes, sabe, tem algo a mais aqui. E eu tô interessada pra ver quais são os outros temas que a autora vai abordar aqui. Até o momento, a gente tá tendo uma questão relacionada a luto, problemas familiares também. Fala-se aqui também um pouco sobre imigração, então sobre ser filho de imigrantes. É um livro que tem protagonistas não brancos, né? Então a gente tem aqui esses 2 protagonistas que têm uma descendência paquistanesa, então tem algumas questões, como eu falei, né, um pouco mais profundas ali, né, que vai falar um pouco sobre o Paquistão, que se eu não me engano essa é a descendência da própria Tabitha Heer, então fala um pouco também sobre religião,
religião, né, sobre a religião muçulmana, enfim, tem muitos assuntos, assim, sendo trabalhados ali, sendo, né, pincelados ao longo da história. Tem também uma questão ali de alcoolismo, e como eu disse, não é nada muito levinho e fofinho, não, até o momento eu tô achando bastante pesado até, né, um livro muito mais maduro, o que me deixa muito feliz, né, porque como não sou mais tanto uma leitora de YA, então eu fico feliz quando eu encontro esses livros de YA um pouco mais sérios, maduros e pesados. A outra leitura que eu tô fazendo no momento, eu tinha começado um outro livro, só que eu pausei esse livro, né, um audiobook que eu comecei essa semana, porque um dos meus livros mais aguardados de 2026 acabou de ser lançado. Ele foi lançado essa semana agora, e eu já, né, fui atrás e acabei até comprando esse audiobook, que é uma coisa que eu nunca faço. O primeiro audiobook que eu comprei na minha vida, eu sempre uso os serviços, né, de audiobooks, mas esse aí não estava disponível, então eu resolvi comprá-lo, adquiri-lo lá na Audible, e o livro em questão é Half His Age, da Jennette McCurdy. Esse nome talvez você lembre, assim, porque ela lançou um livro, né, o primeiro livro dela, uma autobiografia muito, né, que fez muito sucesso aí nos últimos tempos, que é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, e eu fiquei apaixonada, assim, pela escrita da Jennette McCurdy, até porque essa autobiografia foi de fato escrita por ela, né, até onde eu sei, ela não usou ghostwriter, então eu acho que ela tem uma voz muito característica, né, uma escrita muito própria, e aí esse é o primeiro livro de ficção que ela lança, e eu tava doida, gente, desde o ano passado, assim, desde que eu descobri que esse livro ia ser lançado, eu tava desesperada. É um livro bastante curtinho, só que, como eu falei, né, eu acabei adquirindo o audiobook, e eu tô ouvindo aí, tô na reta final, falta, assim, coisa de 40 minutos pra eu terminar, e eu até mesmo, né, preferi começar o vlog antes de finalizar o livro, pra já trazer as minhas opiniões também, depois que eu concluir. Então, provavelmente eu devo terminá-lo entre hoje e amanhã, não sei se eu vou ouvir ainda hoje, mas se eu não ouvir hoje, amanhã, de manhã, assim, eu já finalizo essa leitura. Mas até o momento tá uma leitura, assim, muito complexa, viu, gente? Porque esse livro, como o próprio nome já diz, esse livro inclusive vai ser lançado pela Intrínseca, se eu não me engano, esse ano. A sinopse dele fala sobre uma menina de 17 anos que se apaixona pelo professor dela, que tem já 40 anos, então por isso o nome do livro é metade da idade dele, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra. E ela se apaixona por esse professor. Então, todo mundo, quando viu essa sinopse, já sabia que, assim, a Jennette não ia simplesmente fazer uma história de amor, né? Romantizando essa relação, até porque pelas próprias coisas que a Jennette vivenciou na vida dela, que ela compartilha no livro, né, na autobiografia dela, todo mundo já sabia que ia vir alguma crítica. De fato, é um livro que não vai romantizar esse tipo de relação, tá? Isso eu já posso dizer pra vocês. Eu tô achando, assim, uma leitura bastante intensa. Vou deixar pra fazer mais comentários realmente quando eu finalizar, mas, assim, tá sendo bastante impactante, tá sendo mais ou menos o que eu esperava, mas eu também tenho alguns pontos, assim, que eu tô pensando, que eu tô refletindo, vamos ver como é que vai ser até o final, mas tem algumas críticas, assim, que eu faria até o momento, nada muito grave, tá? Eu não vou dizer pra vocês que eu tô gostando da leitura, é difícil a gente falar que gosta de uma leitura com esse tipo de, né, com esse teor, com esse tipo de tema, é mais ou menos a mesma situação que eu passei lendo Minha Sombria Vanessa, por exemplo. Eu acho que esse livro é um primo de Minha Sombria Vanessa, inclusive, mas não é uma leitura assim que você, nossa, entretenimento, nossa, que legal, que gostoso ler esse livro. Não é bem assim, não é muito por esse caminho, assim, né? Mas tá sendo uma leitura proveitosa, tá? Eu vou trazer minhas opiniões finais quando eu finalizar, de fato, a leitura. E, por fim, o último livro que eu estou lendo, e esse eu estou lendo em formato de e-book, ou seja, eu estou lendo um livro de cada formato, é Pactos Mortais. Também tenho aqui uma memória de já ter comentado com vocês que eu estava lendo esse livro, né, no meu último vlog, então eu sigo na leitura e eu preciso muito terminar essa leitura nos próximos 3 dias, basicamente, porque eu peguei esse livro no Biblion e ele tá com fila, né, de reserva e tal, então eu acho que... Então eu preciso terminar logo, porque já tem gente esperando pra poder pegar esse livro depois de mim. No momento eu tô em 60 e poucos %, então eu tô me encaminhando aí pra reta final do livro. Hoje eu pretendo ler, assim, o máximo que eu puder antes de dormir. Tá sendo uma leitura bem interessante. Eu tô gostando, tô muito curiosa pra ver onde as coisas vão, né, pra que caminho as coisas vão, né, que caminho que o autor vai escolher seguir com as histórias ali que estão, as várias histórias que ele tá inserindo nesse livro. Vou dizer pra vocês que já aconteceram alguns plot twists, mas que eu acabei prevendo, assim, alguns deles, e não necessariamente isso é uma coisa negativa. Eu acho que esse não é um livro que estraga a sua experiência se você descobrir as coisas antes. Tem livro que eu acho que estraga, mas não é o caso desse, tá? Então, assim, por enquanto tá sendo legal, eu tô gostando, tô bem curiosa pra ver o que vai acontecer no final e como que essas várias histórias vão ser concluídas. Esse livro é basicamente a minha prioridade, porque eu, de fato, tenho uma data, né, que eu preciso finalizar a leitura. O da Jennette eu provavelmente vou terminar amanhã, e aí eu vou ficar, né, seguindo com esse aqui até o fim do mês, então vamos ver, gente, torçam por mim pra que tudo dê certo e eu consiga concluir todas essas leituras. E, né,
no meio desse caminho, né, eu também vou mostrar pra vocês como eu faço, então, pra seguir este desafio, né, com essas leituras aqui. Vocês vão ver de que forma que eu aplico essas coisas nas minhas leituras. Eu não pretendia demorar tanto para trazer um novo update, mas a vida, como sempre, ela acontece e acaba bagunçando aí os nossos planos. O que eu separei para esse update, eu basicamente queria compartilhar com vocês como que tá sendo a minha rotina de leitura, tanto durante a leitura, quanto logo depois que eu termino um livro, sabe? De que forma que eu encaixo o desafio do Anti-Brain Rot, né, que eu já tinha comentado. Já finalizei alguns livros, né, durante essa semana, mas eu vou deixar para comentar sobre os livros no meu próximo e último update, que provavelmente vai ser amanhã. Então, começando pelos audiobooks, tá? Porque os audiobooks são um caso à parte. Esse desafio, eu tinha falado pra vocês que ele tem diversas coisinhas pra você cumprir, assim, várias tarefas. E uma delas é você ler 45 minutos por dia. Só que no próprio desafio, a criadora do desafio, ela mesma entende que no caso de audiobooks, você não consegue necessariamente fazer anotações enquanto você está ouvindo. O ato de ouvir audiobooks, ele envolve, geralmente, você estar fazendo alguma outra coisa. Então ele não é uma leitura tão ativa, uma leitura um pouco mais passiva do que a leitura com os olhos, do que a leitura de forma tradicional, né? Ela entende que você pode também fazer essa leitura com audiobook, e a proposta é que você faça a leitura e anote. E o que é anotar? Anotar é tanto fazer marcações, né, no livro, pode ser tanto com post-it ou escrever diretamente no livro, quanto você fazer anotações de alguma outra forma, num bloco de notas, num caderno, enfim, o que você preferir. Então você tem esses dois métodos, digamos assim, para você cumprir esses 45 minutos de leitura. Você pode ouvir um audiobook e dessa forma você, né, não vai necessariamente anotar, a não ser que você queira fazer anotações depois. E o outro método é esse mais tradicional, e até algo que eu tava refletindo, assim, né, sobre como era o jeito que eu lia antes e como eu tô lendo agora. Durante um período, acho que foi lá para 2021 ou 2022, eu cheguei a usar um aplicativo que eu tô o dia inteiro tentando lembrar do nome, mas era um desses aplicativos de nota, mas não era o Notion, não era o aplicativo de notas do celular. Se eu lembrar, eu coloco aqui, mas enfim, é irrelevante isso. Esse aplicativo ele era muito bom, eu podia criar cadernos dentro dele, e dentro desses cadernos eu ia colocando as notas, né, de acordo com aquilo que eu, com a categoria daquele caderno. Só que aos poucos ele foi perdendo funções, para quem tinha o plano gratuito. Para mim não era mais interessante, eu acabei excluindo a conta que eu tinha lá, mas eu mantive as minhas notas, obviamente. E eu me lembro de fazer isso, sabe, de algumas vezes durante a leitura eu parar e anotar de forma digital. Mas com esse desafio do Anti-Brain Rot, eu acabei deixando isso de lado, né? Como eu disse, acho que foi lá por 2022 e depois por algum motivo eu parei. Com esse desafio do Anti-Brain Rot, eu acabei voltando a ter essa vontade de fazer anotações novamente, porque é uma das propostas do desafio, né? Só que aí eu falei, eu não quero ficar fazendo anotação digital, porque eu acho que a anotação digital, eu não me sinto motivada, sabe, para fazer anotações quando elas são digitais. Uma das sugestões, né, em uma das tarefinhas, assim, que a gente tem nesse desafio, é criar um Media Journal, né, que seria um diário de mídias que você consome. Então, desde livros, filmes, séries, enfim, tudo que você consome de conteúdo, até mesmo artigos, notícias, enfim, o que você quiser. Então, a própria criadora do desafio, a Janani, ela criou, assim, uma estrutura. Ela dá várias dicas, inclusive, no canal dela, de como você criar esse journal, né, esse diário, de uma forma bem estruturada, assim, só que eu já comentei sobre isso aqui no canal, que pra mim essa coisa de planner, journal, enfim, o que quer que seja, eu não gosto que seja uma coisa muito cheia de coisa pra preencher, sabe, cheia de detalhes, ainda que eu seja uma pessoa que gosta, né, das coisas arrumadinhas, bonitinhas, porque tem uma questão pra mim que é a questão da ansiedade, né, e que eu me sinto muito pressionada e eu fico muito ansiosa quando eu vejo algo que eu preciso preencher 1 milhão de campos, com 1 milhão de informações. Isso, sabe, me deixa muito nervosa, muito ansiosa. Então, comigo não funciona essa coisa de ter esse diário muito cheio de coisinhas. E se você for ver, assim, a maneira como ela sugere, né, a sugestão dela pra gente fazer esse journal é assim, sabe? Você colocar 1 milhão de detalhes, você realmente pegar aquela mídia que você consumiu e você quebrar ela em pedacinhos minúsculos e você analisar cada coisa. Eu acho muito legal pra quem consegue fazer isso. Talvez seja uma coisa que eu venha a adotar no futuro, mas por enquanto, enquanto eu sou uma pessoa que tá, tipo, voltando a ter esse hábito, né, de ter os journals, diários,
horários, enfim, pra mim é muita pressão, sabe, já voltar a ter um negócio tão complexo assim. Então, o que eu resolvi fazer, né? Agora vamos, de fato, entrar aqui nessa parte em que eu mostro pra vocês, né, como que tá sendo pra mim, assim. Eu resolvi pegar, gente, uma caderneta, que eu, inclusive, ganhei de presente de um amigo meu, muito simples, um caderninho minúsculo, e essa é uma das sugestões, inclusive, também da Janani. Ela fala pra você ter meio que dois caderninhos, né, duas cadernetas, enfim, dois cadernos. Um em que você anota coisas aleatórias, assim, durante o período que você tá consumindo aquela mídia, enfim, e depois você passa isso aqui pra um outro caderno, pra um outro journal, que aí sim entra toda essa estrutura mais complexa que eu falei pra vocês. Pra mim, isso só funciona com livros, pelo menos por enquanto. Eu não consigo ainda, não cheguei nesse ponto, sabe? Tá bom que a gente ainda tá no mês de janeiro, tá? Mas eu já consumi filmes, séries e tudo, e não funciona pra mim. Ficar parando pra escrever o que eu tô sentindo com aquela série, com aquele filme, pra mim não dá certo. Então eu não tô conseguindo usar tanto isso aqui pra filmes e séries. Eu já usei, mas pra mim funciona mais, por exemplo, com documentários. Com séries e filmes ainda não tá funcionando, sabe, tão bem quanto eu gostaria. Eu não tô usando isso aqui muito pra esse fim. Agora, pra livros, super de boa, porque já é uma coisa que eu já fazia, né? Eu já fiz no passado, de forma digital, e agora eu tô fazendo aqui de forma analógica. Eu vou, né, compartilhar aqui com vocês, por exemplo, hoje. O que eu fiz hoje, né? Eu estava lendo Toda a Minha Ira. Eu vou mostrar pra vocês, mas assim, não recomendo que vocês leiam o que está escrito aqui, não tem nada pessoal, tá? Mas eu não recomendo que vocês leiam o que está escrito aqui, porque tem spoilers. Então eu vou mostrar pra vocês verem como que fica a estrutura. Não é nada arrumado, bonitinho, não, tá? É uma coisa realmente assim. Eu coloco o título, então aqui de roxinho, eu coloco o título, tá? Então o de hoje é esse aqui, ó. Toda a Minha Ira, e aí aqui embaixo eu descrevo, eu coloco a data, porque às vezes eu vou fazer anotações em dias diferentes sobre o mesmo tópico, no caso o livro, né, aqui, então se amanhã eu for comentar mais alguma coisa sobre esse livro, quando eu ler, eu vou continuar aqui embaixo, então eu só coloco o nome e as minhas anotações sobre o que eu tô, né, pensando ali naquele momento. Aí, por exemplo, com o e-book que eu tava lendo, né, que é de Pactos Mortais, eu ainda colocava a porcentagem que eu tava, quando eu lembrava, porque nem sempre eu lembrava, mas aí quando eu lembrava eu colocava a porcentagem aqui, né, então aqui tem tipo 28%, 40%, 70%, enfim. Aí eu coloquei algumas coisas assim. E pra mim, então, tá sendo esse aqui o caderninho básico, assim. Como eu falei, eu cheguei a escrever, por exemplo, sobre um documentário que eu assisti, que foi o Influencer do Mal, que é o que fala sobre um caso que eu já comentei aqui no canal também, né, que é o da família Frank. E aí esse documentário ele fala sobre mais uma visão da Jodie Hildebrandt do que da família Frank em si. Eu fiz aqui um parágrafo só falando sobre esse documentário. Mas como eu disse, eu assisti filme nesse tempo, eu assisti série e eu não notei nada. Então, assim, simplesmente porque eu não lembrei e porque eu não senti essa vontade mesmo, gente. Então eu acho que vai muito de cada um, sabe? Tem gente que tem realmente essa facilidade, sabe? De parar, de ficar ali pensando sobre, né, o que aconteceu e tal. E como eu falei, pode ser algo que eu vá desenvolver ao longo do ano. Mas, por enquanto, pra mim, isso aqui funciona mais pra livros. Então, durante a leitura eu faço isso. Uma coisa que eu faço também, que isso aqui não mudou, né, que é anotar, né, com os post-its. Então, aqui eu continuo marcando. Eu sei que tem gente, tem todo um sistema com os post-its, né? Eu vou usar o post-it laranja para quotes, eu vou usar o post-it vermelho para momentos românticos, eu vou usar o roxo para sei lá o quê. Gente, eu não consigo fazer isso. O máximo que eu faço é combinar a cor do post-it com a capa. Então aqui eu tô usando o post-it laranja porque nessa capa tem vários elementos laranja. Eu não tinha um post-it assim exatamente da cor aqui, dessa cor predominante, mas eu tinha laranja, né? Tem laranja aqui, então eu resolvi usar post-it laranja. Geralmente eu faço isso. Às vezes, quando eu tô empolgada, eu uso mais de uma cor. Quando a capa, por exemplo, essa aqui, eu poderia usar amarelo, laranja, azul, um vermelho e tal, dava pra usar. Mas eu só quis usar laranja, tá? Então depende muito do meu humor. O meu sistema de marcação com post-it é simplesmente trechos que eu acho, né, tipo, quotes assim que eu acho bonitas, ou momentos que eu gostaria de lembrar no futuro, alguma cena específica, coisas que eu acho que vale a pena voltar, sabe? Esse é a minha lógica, assim, o meu sistema com post-its. Eu não sou a pessoa que estuda os livros que lê, tá? Tem gente que tem esse perfil. Não é o meu perfil. Eu sou a pessoa que sente aquilo que lê. Eu prefiro sentir do que estudar o que eu estou lendo, a não ser que eu de fato esteja estudando. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de estudar, isso que é verdade. Então, eu prefiro ter esse perfil de sentir mais as coisas, sabe? De marcar aquilo que me toca de alguma forma, me emociona de alguma forma. E não pensar
em estudar, sabe, certas coisas que estão sendo mencionadas ali num livro de ficção. Pra mim, não é assim que eu aproveito a leitura. Então, eu não consigo ter essa coisa de, não, eu vou estudar aqui, ó, falou uma música, vamos ver quando essa música foi lançada e qual é a mensagem que pode ter essa música por trás desse texto. Gente, sinceramente, não tenho paciência pra fazer essas coisas. Então, eu simplesmente marco aquilo que eu acho interessante, que eu acho bonito, enfim. Então, isso aqui, pra vocês entenderem o que eu faço durante a leitura, tá? Com os audiobooks, eu ainda não estou marcando, mas também é uma coisa que eu pretendo fazer. Eu vou ver se eu consigo todos os dias, assim que eu terminar uma sessão, né, de audiobook, de ouvir o audiobook, eu também vou tentar fazer, nem que seja uma frase, assim, sobre o que eu tô achando do audiobook, enquanto aquele trecho, aquela parte ali que eu ouvi ainda tá fresca na minha cabeça. Ainda sobre o que eu faço durante a leitura, eu vou deixar aqui, provavelmente, tá? Eu vou ver de que forma eu vou mostrar isso pra vocês, mas provavelmente eu vou deixar aqui na tela de alguma forma. Vou mostrar pra vocês o que eu faço na hora de marcar. A Janani, ela compartilhou um template pra gente usar, né, durante o desafio. Então, sempre que eu completo algum tempo de leitura, que tem que ser, né, digamos assim, no mínimo 15 minutos, eu vou e marco nesse template. Então, toda vez que eu faço alguma sessão de leitura ou quando eu concluo um livro que está que cumpre algum desafio, eu venho e marco nesse template. Então, eu vou mostrar pra vocês, né, vou deixar na tela de alguma forma, pra vocês verem como que eu faço essa marcação. A gente vai acompanhando os dias, tá bem interessante. Eu gostei achei um template simples, assim, de entender, dá pra gente ir marcando e fazendo esse acompanhamento. Tem pessoas que não gostam, gente, de acompanhar, quantos minutos eu li, quantas páginas eu li. Eu sei que tem gente que é muito desprendida dessa coisa numérica, né, mas eu gosto de fazer esse tipo de acompanhamento, pra mim é muito útil, e também esse é um dos objetivos do desafio, né, um dos objetivos é que você, por exemplo, deixe de ficar no celular pra usar, né, como tempo de leitura. Então é interessante você saber quantos minutos ou quantas horas você tá lendo por dia, né, e nesse template a gente consegue ver, assim, só de eu bater o olho, né, eu tô aqui com a outra tela do meu lado, e só de bater o olho eu consigo ver que teve dias que eu li 1h30, teve dias que eu li 1h15, 45 minutos, 1 hora, teve um dia que eu li 3 horas, então é interessante saber, assim, no geral, quanto que eu tô lendo por dia. Eu também consigo facilmente saber quantos dias eu li no ano, né, só de olhar aqui no template, eu sei que, por exemplo, hoje é dia 1º de fevereiro e até o momento eu já li 26 dias do ano, né, e por mais que não sejam dados que eu vou usar pra nada, assim, mas são dados que pra mim são interessantes. Então, basicamente é isso que eu faço durante a leitura, também uso esse template quando eu finalizo uma leitura, e aí o que eu faço depois que eu termino a leitura? Uma outra proposta do desafio é que você reflita mais sobre aquilo que você lê, acho que já ficou bem claro, né, e então, quando eu termino uma leitura, como que era o meu processo antes? Eu terminava imediatamente, se eu tivesse com um computador perto de mim, porque eu sou millennial e eu gosto de fazer as coisas no computador, então, se eu tivesse com um computador perto de mim quando eu terminasse o livro, eu já entrava nas redes sociais, já atualizava tudo, já escrevia uma resenha ali imediatamente, nem que fosse um parágrafo, marcava as datas, não sei o que, preenchia minhas planilhas e tudo mais, já conseguia, né, decidir uma nota, já fazer tudo ali, sabe, de bate-pronto. Agora eu não faço mais isso. Esse ano eu tô mudando um pouco esse processo, não muito, tá, mas ele tá um pouquinho diferente, e o que eu tô fazendo se assim que eu terminei o livro eu já consigo ter na minha cabeça, né, eu já consigo resumir os meus pensamentos, eu já consigo ter algo assim conciso sobre o que eu achei, além de uma nota e tudo mais, eu não publico isso já na internet. Eu sento pra escrever a minha resenha, e pra isso eu tô usando o planner literário, né, da Quimera. Vai ser mais um vlog que vai ser um gatilho pra mim falar da Quimera, porque, né, essa loja infelizmente vai deixar de existir, mas eu já garanti mais um planner desse aqui pra eu poder continuar aí por pelo menos mais 2 anos usando. Então assim, gente, basicamente antes de qualquer coisa, eu sento pra refletir sobre aquilo que eu li, e eu escrevo primeiro a minha resenha antes de postar nas redes sociais, antes de ir lá atualizar todas as minhas redes e tudo mais. A única coisa que eu atualizo mais rápido é o meu aplicativo Read More, que é um aplicativo que não é rede social, ele é um aplicativo, né, que eu uso só pra mim, ele não é uma rede social, que eu uso pra contabilizar as minhas leituras. Então a única coisa que eu faço é atualizar o aplicativo para que os dados estejam bem certinhos, né, quantas páginas eu leio no dia e tudo mais, né, quais livros que eu tô lendo, quando eu terminei, quando eu comecei um livro, enfim. Então esse aplicativo é a minha base de dados principal, assim, além de uma outra planilha que eu uso, mas a planilha também eu não fico me apegando muito, porque eu simplesmente passo as minhas informações desse aplicativo pra planilha. O que eu tenho mais pressa, assim, de preencher é esse aplicativo. E aí, gente, quando eu conseguir chegar num consenso comigo mesmo sobre o que eu vou escrever, eu sento e começo a preencher o planner, né? Então aqui, ó, a minha próxima página vai ser de Half His Age, que eu já terminei, e eu já tenho algumas outras também pra preencher nos outros livros que eu finalizei, que, já dando spoiler pra vocês, foram Pactos Mortais e Run for the Hills. A gente vai conversar sobre eles no próximo update. E aí eu preciso colar as capinhas aqui. O Run for the Hills, infelizmente, eu não tenho a capinha, mas eu vou ter em algum momento. Então eu vou primeiro
preencher aqui, escrever a minha resenha e só depois eu vou atualizar as minhas redes. Esse desafio, ele também pede para que você, além de refletir sobre aquilo que você leu e tudo mais, a criadora, ela fala muito sobre você primeiro ter a sua opinião para depois você ler as opiniões das outras pessoas. Então escreve aquilo que você pensou primeiro, depois você vai ler as outras resenhas, sabe? Eu tenho um costume de ler algumas resenhas antes de até mesmo de ler o livro, mas eu não vou a fundo, não vou ler super assim o que as pessoas acharam no detalhe, entendeu? Eu leio assim por cima, vejo se as pessoas estão gostando ou não, mas eu não fico indo muito a fundo, justamente para não influenciar tanto a minha opinião. E eu acho que isso é muito importante, que você forme a sua opinião primeiro, a sua opinião pessoal, aquilo que você pensou com as suas palavras. Depois você olha o que as pessoas acharam e você vê se bate ou não com aquilo que a maioria achou. Mas é realmente, né, uma tendência da gente muitas vezes se deixar influenciar pela opinião das outras pessoas. Então eu acho que esse está sendo um exercício muito legal. Então eu vou ver se eu consigo, não sei se hoje, acho que hoje não, mas provavelmente amanhã eu vou sentar para escrever essas resenhas e aí eu compartilho com vocês esse processo de escrever as resenhas, mas nada demais, assim. E aí depois só então que eu vou nas minhas redes sociais e repasso essa resenha, ou pelo menos uma versão, né, mais reduzida, mais resumida dela, com a minha nota e tudo mais, sabe? E aí, como eu falei, também preencho a minha planilha, às vezes eu preencho antes, enfim, depende muito do meu humor, depende muito do que eu tô pensando no dia. Mas hoje esse está sendo o meu processo, então faço mais anotações ao longo da leitura e pra mim esse está sendo o ponto mais positivo, assim, desse desafio pra mim, parar pra refletir sobre o que eu tô lendo, sobre as minhas opiniões, e é até interessante, por exemplo, no caso de livros de mistério, porque eu às vezes acabo pensando numa hipótese, né, do que pode estar acontecendo ali, e aí depois é legal ver se eu acertei ou não, se eu consegui prever ou não um plot twist. Isso é bem interessante, assim, são coisas legais de observar. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, eu sei que muita gente faz isso, mas é uma coisa que eu tinha parado de fazer e eu tô resgatando isso agora, então pra mim isso é muito legal, sabe, resgatar esses hábitos. E eu até, gente, tô pensando, né, todo esse rolê de sentar, escrever, pensar sobre as coisas que eu tô lendo e consumindo, né, num geral também, tudo isso tá me fazendo ter vontade de voltar a postar no meu blog. Sim, gente, no blog. Eu já tive essa ideia um tempo atrás, mas não foi pra frente, né, de voltar a postar resenhas lá e de fazer mesmo daquele blog um arquivo de resenhas. Então, opiniões sobre os livros que eu leio e sobre outras mídias que eu consumo. E eu acho que seria interessante eu voltar, e eu vou tentar voltar esse ano com os livros lidos em 2026 e com as outras mídias também que eu consumo. Então, eu já, como eu falei, né, já assisti algumas coisas e aí acho que eu consigo sentar ali e escrever um pouquinho sobre essas coisas que eu assisti. Talvez, quem sabe aí, vamos ver se eu consigo manter, porque eu tô lá, gente, pagando o domínio do meu blog todos os anos e já faz muito tempo que eu não posto nada lá. Eu acho que seria interessante voltar, né, aproveitar toda essa vibe de refletir, escrever, não sei o quê. É claro que eu tô gostando muito de voltar com essa coisa do analógico, sabe, de sair um pouco de frente da tela, escrever mais à mão, mas ao mesmo tempo só o ato de escrever, ainda que seja no digital, já é uma atividade que eu não vou estar fazendo de forma passiva, né? Eu não tô consumindo algo aleatório, eu estou, muito pelo contrário, produzindo um conteúdo. Então, é mais uma forma, por mais que, hoje ninguém lê, hoje ninguém tá nem aí pra blog, não sei o que, mas não importa, eu não tô fazendo pros outros, tô fazendo pra mim, tô fazendo pra eu ter este arquivo das resenhas, porque eu gostava muito de escrever resenha. E nunca foi pelo alcance, pelo engajamento, porque meu blog sempre foi flopadinho, mas eu acho que é interessante ter realmente como uma forma de arquivo, né? Acho que é uma forma também de eu ter esses registros das coisas que eu assisto, já que eu tô tendo dificuldade de parar ali e ficar usando o caderninho pra escrever isso, eu pelo menos posso ter algum lugar em que eu tô escrevendo sobre as coisas que eu tô assistindo também, e as outras coisas que eu estou consumindo. Então acho que em resumo, que nem foi muito resumo, acho que eu fui, né, acabei entrando aqui bastante em detalhes, é isso que eu tô fazendo então durante as leituras, e depois também quando eu finalizo os livros. Amanhã eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho do momento, né, que eu estiver escrevendo as resenhas, e também já mostrei pra vocês como que eu uso o template, né, o caderninho aqui que eu uso. Então hoje eu tô, por enquanto, usando esses dois aqui, né, como forma de registro, assim, esse aqui durante a leitura e esse aqui após a finalização. E aí agora uma meta que eu tenho, né, com relação a esse desafio é usar também mais para audiobooks, né, escrever alguma coisinha ao longo da leitura e quem sabe também tentar usar mais para as coisas que eu assisto. É um pouco mais difícil para mim, mas eu vou tentar, nem que seja escrever no celular e depois
passar pra cá, não sei. Até porque tem algumas séries que eu assisto realmente pra dar mais parecida e eu não quero ficar parando ali pra refletir sobre cada coisa que tá acontecendo na série. E uma outra coisa que eu quero fazer, gente, também, que eu esqueci de mencionar, é que aqui nos livros físicos eu tô pra comprar post-it transparente, pra eu começar a fazer anotações no próprio livro também, sabe? Coisas que eu achar relevante, assim, diferente do que tá aqui, não é exatamente pra isso, assim, que eu vou usar. Aqui, no caso, é pra fazer algum comentário sobre uma cena, algo que tá acontecendo ali naquela página ou naquele capítulo, eu vou começar a usar post-it transparente, então preciso comprar. Por que não, gente? Eu não consigo escrever no livro, tá? Eu sou um pouco preciosista, né, com alguns livros. Sei que tem gente que adora escrever nas margens dos livros, mas eu acho que fica muito poluído, então eu prefiro usar um post-it transparente, porque aí não, se eu, né, quiser ler alguma coisa que tá ali no livro, é só eu tirar o post-it, não fica aquela poluição visual toda. E é isso então, né? Então amanhã eu volto pra finalizar esse vlog, e aí eu compartilho com vocês as minhas opiniões finais sobre esses livros que eu finalizei, que foram aí 3 livros, então tem bastante coisa pra gente conversar. Cheguei aí na metade desse livro, também vou ter coisas pra falar sobre ele, mas a conclusão vai ficar pra um outro momento. Por enquanto era isso que eu tinha pra trazer pra vocês, em breve eu volto. Pra variar, muito depois do planejado, eu estou aqui de volta pra gente encerrar esse vlog e eu trazer todas as minhas opiniões de tudo que eu li nesses últimos tempos. Foram muitas leituras, tá? Foram 4 leituras no total, então eu acho que, assim, eu já tinha falado antes com vocês que eu tinha terminado 3 e eu finalizei mais uma. Se eu não me engano, a gente conversou no domingo e eu falei que no dia seguinte eu ia trazer pra vocês as minhas opiniões, né? Ou seja, na segunda-feira. Sabe que dia é hoje? Sexta-feira. Passou uma semana inteira e eu não consegui. Eu, de fato, não consegui, gente. Eu tentei todos os dias tirar um tempo pra sentar e conversar com vocês, mas o trabalho me consumiu, as minhas outras atividades durante a semana também me consumiram e eu simplesmente não consegui tirar 15, 20 minutos pra sentar e conversar com vocês e finalmente finalizar esse vlog. E por isso eu queria ter finalizado ele bem antes pra dar tempo de editar essa parte final, mas eu já editei as outras, então realmente só falta esse finalzinho aqui, que não é bem um finalzinho, né? Porque a gente sabe que eu vou dizer pra vocês que eu vou tentar ser sucinta, que eu vou tentar não falar muito, mas a gente sabe que eu não vou conseguir. Bom, são muitos livros pra gente conversar, então eu vou tentar não me demorar muito em cada livro, né, porque afinal de contas são 4. Enfim, mas olha, só pra vocês saberem, gente, hoje eu vou no show do My Chemical Romance e eu estou muito empolgada. Mas enfim, ainda é cedo, tá, ainda não são nem 10 horas da manhã, eu ainda tenho que trabalhar. Agora sobre livros, vamos falar sobre o assunto que realmente importa aqui neste vlog. Vou começar por Half His Age, da Jennette McCurdy. Bom, eu ouvi esse livro em audiobook, eu paguei R$ 35 esse audiobook, então assim, eu tava pensando, meu Deus, se for ruim, imagina, né, gastei um valor que pra mim, pra um audiobook, é caro, eu sei que tem gente que paga até mais caro do que isso, mas eu acho muito caro pagar R$ 35 no audiobook. Mas eu tava com muita vontade de ler, a única maneira, assim, de eu ler mais rápido, né, porque o e-book tava bem mais caro que isso, o livro físico nem se fala, então eu resolvi optar pelo audiobook e expectativas estavam muito altas porque eu já conhecia o trabalho da Jennette McCurdy por causa da autobiografia dela, né, o livro de memórias dela, e eu tava com aquele medinho, assim, né, porque afinal de contas é a estreia dela na ficção. O que, né, resumidamente, o que é a história de Half His Age? A gente tem uma protagonista de 17 anos que basicamente se apaixona pelo professor de 40 anos. É isso. Então tem essa relação entre esses dois que a gente vai ver sempre da perspectiva dela, né, do ponto de vista dela. Só que a gente tem várias questões, assim, nesse livro. Pra mim, ele acaba, no final, assim, eu acabei chegando a uma conclusão de que esse é um livro muito contraditório, né, porque ao mesmo tempo que ele tem muitas sutilezas durante a história, tá? Antes de qualquer coisa, gente, não é romantizado, tá? Pelo amor de Deus, essa história não é nem um pouco romantizada, não é um livro de romance, tá? Não é um age gap, é um livro sobre uma relação extremamente problemática entre um homem de 40 anos e uma menina de 17. Só que essa menina de 17, ela não é uma vítima. Ela não é uma pessoa que é aquela menininha inocente. Ela é uma pessoa que é uma jovem, por causa das circunstâncias em que ela se encontra, ela teve que amadurecer muito rápido. E isso, com certeza, sem dúvida alguma, é um ponto que é até mesmo usado contra ela, tá? É isso que eu vou
deixar que isso pode ser usado contra ela. Ela realmente precisou amadurecer muito cedo por causa da situação que ela vive, né, da situação familiar dela. Ela vive só com a mãe, e a mãe é uma pessoa bem complicada. É aquele tipo de pessoa que você sabe que não deveria ter engravidado, sabe? Não deveria ter tido filho. É tipo essa mãe. Ela não é uma mãe que você vê assim que, ela não tá nem aí pra filha e tal. Só que ela preferia estar fazendo qualquer outra coisa. E ela realmente faz qualquer outra coisa a não ser cuidar da própria filha. Mas não é porque ela tem um desprezo ou ela não gosta da filha dela. É porque é uma situação muito complexa. Tá? Ela é uma pessoa muito complexa. Então, o Aldo, que inclusive acha esse nome horrível, então a gente tem aqui uma protagonista de 17 anos que se sente, assim, extremamente atraída por esse professor, que, se eu não me engano, é professor de escrita criativa dela. Eu senti muita repulsa, muito nojo, muito asco durante todo o livro. Porque mesmo na visão da Waldo, a gente vê que esse professor, ele não é aquele cara charmoso, aquele cara bonito, ela não tem essa visão do professor como esse cara idealizado, sabe, bonitão e não sei o que, e sexy e tal, não é assim, por isso que eu tô falando, não é de forma alguma romantizado esse relacionamento. A gente vê desde o começo que, assim, é uma pessoa que desperta o interesse da Waldo, mas ele é um fracassado, esse cara, ainda que ele seja um cara que, tipo, tem 40 anos, dá aula ali na escola de escrita criativa, ele é casado, ele tem um filho, mas você vê pela postura dele, pelas coisas que, enfim, conforme você vai conhecendo o personagem ao longo do desenvolvimento do enredo, você vê que esse cara é um fracassado, gente. Ele é um banana, sabe, esse cara. E a gente, tendo a visão de adulto, a gente consegue enxergar isso muito claramente. E eu acho que a Waldo, ela também, sabe, é justamente esse o ponto. Ela não enxerga ele como esse cara incrível e maravilhoso, mas ele tem um negócio que chama atenção nela e ela faz de tudo pra seduzir esse cara. De fato, existe uma intenção da parte dela. Ela é uma pessoa muito decidida, ela é uma pessoa que não sossega enquanto ela não consegue o que ela quer. Mas ela é uma menina de 17 anos. Então, é tudo muito complexo. E o que eu ia falar dessa questão da contradição, né, do início, quando eu comecei a minha fala, é porque esse livro, ao mesmo tempo que tem muitas sutilezas, e algumas pessoas podem até achar que, assim, o livro não tem críticas o suficiente, justamente por ele ser muito sutil na abordagem desse relacionamento dessa menina com esse cara, ele também tem outras mensagens que são muito na nossa cara. Então, assim, essa parte toda do relacionamento, eu acho que é muito no sentido de, como se a Janete escrevesse de um jeito que ela fala, eu não preciso falar pra vocês que isso aqui é errado. Eu não preciso mostrar pra vocês que isso aqui é abuso. Eu não preciso falar isso com todas as palavras. Você, leitor, é que tem que concluir isso. Então eu acho que ela coloca nas entrelinhas, ela coloca justamente no fato dele ser um cara fracassado e a Waldo, por algum motivo, conseguir enxergar alguma coisa nele que é digna de admiração, de atração, e o fato dele ter um papo de coitado. Gente, sério, esse cara tem um papinho de coitado. Ele não tem essa coisa de, tipo, ser esse predador, sabe? Principalmente no início. Ele não tem essa postura de predador, ele não tem essa postura de preparando o terreno e tal. Não tem. Quem tem essa iniciativa é o Aldo. Mas, conforme o tempo vai passando, você vai vendo como ele tem um papinho de coitado. É sério, ele é uma pessoa péssima. Só que ele não é uma pessoa péssima, é o que eu digo, ele não é uma pessoa péssima porque ele é esse cara que fica na espreita, que tá ali armando. Ele é uma pessoa comum. E eu acho que é esse o ponto, esse é um dos pontos desse livro, que mostra que o predador, o abusador, ele, em muitos casos, é uma pessoa comum. É uma pessoa completamente normal que você tá vendo andar na rua. Ele não é aquele cara que vai ter o jeito, o rosto, o comportamento que você espera de um predador. Nem sempre, em muitos casos sim, mas nem sempre. Em outros tantos casos, a gente vai estar lidando com uma pessoa completamente comum, gente. Ele tem essa coisa de, tipo, fingir, pra mim, um fingimento, né? Fingir que ele não quer que isso aconteça, mas ao mesmo tempo não fazendo nada pra impedir. Toda essa questão da relação dos dois é muito na sutileza. E o que eu falo pra vocês de outras mensagens estarem muito na cara, é que a Waldo, ela é muito cria da sua época. Ela é uma menina de 17 anos que precisou amadurecer muito cedo, como eu já falei, e ela é muito refém das próprias circunstâncias. Então, ela é refém da nossa sociedade, ela é refém, por exemplo, do capitalismo, do consumismo que o capitalismo inflige nas pessoas. Então, como o capitalismo trabalha para fazer com que a gente seja consumista, que a gente perca tempo nas redes sociais, a gente perca tempo fazendo absolutamente nada de produtivo e só consumindo tanto conteúdo quanto consumindo coisas materiais. E a Waldo, ela se volta muito para isso, para essa questão do consumismo. Ela é uma pessoa que, ao mesmo tempo que ela se enxerga de maneira muito negativa, ela também se acha muito melhor do que ela realmente é. Então, em relação às outras pessoas, eu tô falando, ela é também uma contradição ambulante, é uma personagem muito complexa, porque ela se enxerga, quando ela tá falando dela mesma, pra ela mesma, no monólogo interno,
ela se coloca muito pra baixo, ela tem uma autoestima muito baixa. Ela mesma se chama enfim, palavras pejorativas e tal, antes que alguém tenha esse poder sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, na casca que ela coloca por fora, ela se impõe enquanto uma pessoa muito confiante, uma pessoa que vai atrás daquilo que ela quer e não importa em cima de quem ela vai ter que passar ou o que ela vai ter que falar ou fazer para alcançar esses objetivos dela. Então, ela é uma contradição ambulante, e isso também acaba sendo uma consequência do fato dela ter uma mãe negligente, dela não ter pai presente. Por isso que eu falo, ela é muito refém das próprias circunstâncias em que ela vive, e da sociedade em que ela vive. É um livro cheio de contradições, e é um livro que eu acho que não vai agradar a maioria das pessoas. Tá? É um livro que eu já tô vendo que tá causando muita polarização, tem muita gente que não gostou, e tem gente fazendo 5 estrelas. Eu fiquei com uma nota de 4 estrelas, pra mim é um livro que é solidamente, né, bom, assim, ele tem uma escrita muito boa, tem gente que eu vi que achou extremamente monótono, mas eu acho que é uma característica da autora. Eu acho que a Jeanette, ela vai pra esse lado mais cru, mais monótono, sem muita emoção. É dessa forma que ela vai escrever as coisas, e é por isso que eu acho, volto a dizer, essa questão da sutileza, ela tá muito nisso, assim, sabe, do livro ser muito, da escrita ser muito crua, e de não ter grandes acontecimentos, não tem grandes plot twists, é só ali, ó, é uma coisa meio, sabe, é meio marasmo mesmo, é meio slice of life, é só um pedaço de um todo que a gente tá enxergando. Só que mesmo nessa coisa mais crua, mesmo nessa coisa mais assim, sem grandes emoções, ainda assim eu acho que o impacto, ele acontece. Ele traz, se você estiver disposto, se você estiver aberto, eu não sei explicar muito bem, mas assim, você tem que estar num estado mental propício para conseguir aproveitar esse livro. Mas também pode ser que ele não seja para você e tá tudo certo, mas saiba que ele não é um livro que vai abordar esses assuntos da maneira como você espera, provavelmente, tá? Ele é um livro um pouco mais parado mesmo. Então, para mim, ele foi com 4 estrelas. Eu acho que esse livro é um primo de Minha Sombria Vanessa, eu acho que eu já tinha citado isso aqui, mas o Minha Sombria Vanessa, ele é um livro que vai muito mais pro lado emocional da vítima. Então a gente tem ali muitas consequências do que aconteceu, a gente tem um pouco de passado e presente, né, a gente vai alternando, e no presente a gente consegue ver nitidamente as consequências daquele abuso que a protagonista sofreu. Já nesse livro a gente não tem, a gente tem só o presente, a gente tem só o momento ali em que ela tá vivendo aquela relação, vivendo aquela situação, e a gente não sabe muito bem como ela vai ficar depois, a gente não sabe o que isso vai trazer de consequência. A gente imagina, né, porque, enfim, a gente sabe o que vai acontecer, né, entre aspas, assim, porque a gente entende o que esse tipo de relação causa na vida das vítimas, mas a gente não vê na página, a gente só vê ali, né, tem um final, tem uma resolução, e a gente só vê o que pode acontecer, mas a gente não vê de fato algo acontecendo, tá? Mas foi um livro que me agradou, e eu estou animado para ler outras coisas da Jeanette McCurdy. Foi uma boa experiência num todo. E a minha intenção de falar pouco sobre cada livro já foi por água abaixo, porque eu passei uma vida falando aqui desse primeiro livro. Depois de Half His Age, eu terminei, eu já não me lembro mais em que ordem, mas eu finalizei Pactos Mortais. Também foi um livro que pra mim vai ficar aí com 4 estrelas. Eu achei, assim, todo o desenvolvimento dele muito interessante. É um livro que tem vários plot twists, mas essas reviravoltas da história, eu não acho que tenham, assim, um grande impacto se você descobre as coisas. Eu não sei, eu tô com uma sensação de que eu já falei isso, mas enfim, pra mim isso é muito real, assim. Ele é um livro que não atrapalha você conseguir descobrir as coisas. Eu descobri algumas das reviravoltas, algumas das coisas ali que acontecem, e não tive a minha experiência arruinada por isso. Eu gostei do final, eu gostei de como as coisas terminaram. É um final agridoce, tá? Não é um final que vai ser felizes para sempre. Não é um final em que as coisas vão se encerrar da maneira mais justa, da maneira que a gente gostaria, mas eu acho que tem um quê ali, assim, de vida real, sabe? Que as coisas nem sempre elas vão ser concluídas da melhor forma, nem sempre a justiça vai ser feita. Eu gostei de como as histórias se entrelaçam. É bem interessante você ver como essas histórias que o autor criou vão se entrelaçando, achei isso super interessante. Mas tem uma questão ali no final que eu não gostei, que eu não vou falar porque é spoiler, mas tem uma questão ali do final que achei bem duvidoso, assim, sabe? Eu não acho que isso aqui aconteceria, porque você estabeleceu uma coisa a respeito de um personagem, e no final, pra uma conveniência, né, de enredo, você pegou essa coisa que você estabeleceu e você mudou ela. Então, pra mim, eu não comprei muito essa saída do autor, mas eu gostei de como as coisas se encerraram. Eu achei que um ponto aqui muito importante, que me fez lembrar, inclusive, aquele livro que entrou pros meus piores do ano passado, né, o Sem Saída, da Cara Hunter, é a questão de que esse livro é um livro que tem vários pontos de vista, que é uma coisa que eu tinha reclamado no Sem Saída, né. Esse também tem vários pontos de vista. Eu acho que um truque
para os autores não correrem o risco de sempre parecer que é a mesma pessoa que a gente está acompanhando e a gente conseguir enxergar os diversos pontos de vista de forma bem delimitada, bem diferente cada uma, é simplesmente usar o quê? O ponto de vista em terceira pessoa. Pronto, gente, assim você resolve todos os problemas. Então, cara, Hunter, se você estiver assistindo esse vídeo, porque claro que você está assistindo esse vídeo, aprenda uma coisa. Se você quer fazer vários pontos de vista e você não tem capacidade de escrever esses pontos de vista em primeira pessoa, escreva em terceira pessoa. Pronto, resolveu todos os problemas. Porque escrever em primeira pessoa vários pontos de vista diferentes é muito difícil. Você conseguir trazer essa personalidade bem definida para cada personagem, isso é muito difícil. E a Kara Hunter não sabe fazer isso. Então, ela tem que aprender a escrever em terceira pessoa quando ela quiser fazer isso. Que é o que o autor de Pactos Mortais faz e funciona tranquilamente. A gente não se perde em nenhum momento, mesmo com vários pontos de vista diferentes. Então, também gostei bastante de Pactos Mortais. Eu acho que não teve nenhum momento que eu falei da sinopse de Pactos Mortais, né? Mas assim, só pra caso você tenha interesse, né? Eu vou falar brevemente aqui a sinopse desse livro. A gente tem ali duas personagens principais, que são a Naomi e a Amanda. E a gente tem ali outros pontos de vista que vão sendo acrescentados ao longo da história, mas as duas principais são a Amanda e a Naomi. A gente vai conhecer essas duas personagens, elas vão se conhecer por situações, enfim, específicas. Elas têm situações na vida delas em que ambas querem pessoas que fizeram mal a elas, de forma direta ou indireta. Elas querem essas pessoas mortas. E aí elas combinam entre elas para cada uma cometer esse crime, esse assassinato pra outra. Então vamos fazer a troca. A gente consegue uma dar o álibi pra outra, a gente faz esse, né, comete ali um crime, comete ali um assassinato de boa, e a polícia nunca vai chegar na gente, porque não faz sentido, a gente não tem nenhuma relação com essas pessoas, então a polícia não vai chegar na gente, a gente vai conseguir sair impune. Então a história, o início, bem o início da história é esse. E aí a gente vai ter outros pontos de vista ao longo da história. Um deles é da Ruth, que é uma mulher que ela sofre um atentado dentro da casa dela, e isso muda a vida dela pra sempre. E a gente também tem, enfim, outros pontos de vista. Tem o ponto de vista do detetive, né, do detetive principal ali envolvido nesses casos. A gente também tem um outro ponto de vista que é marido de uma dessas personagens, enfim. E a gente fica um pouco confuso em certo ponto, mas depois tudo faz sentido, tudo se encaixa, e eu acho que o autor foi muito inteligente na maneira como ele interligou tudo isso. Agora, vamos falar sobre o audiobook, né, o outro audiobook que eu ouvi. Eu cheguei a comentar levemente aqui em algum momento do vlog, mas eu não falei qual audiobook que era, que eu tava ouvindo esse audiobook, aí lançou o livro da Jennette McCurdy, eu parei e depois voltei. Depois que eu finalizei o da Jennette, eu voltei para esse audiobook, que é o novo livro do Kevin Wilson, Run for the Hills. Eu estava com a expectativa muito alta para esse livro, porque eu tinha ouvido muita gente falar super bem dele, assim, lá fora, porque esse livro não lançou aqui no Brasil ainda, é o, né, como eu falei, o último livro lançado pelo Kevin Wilson. Eu acho que ele vai sim vir para o Brasil, porque a HarperCollins, se não me engano, que é a editora responsável, né, pelos livros do Kevin Wilson, lançou o outro livro dele antes desse, então não vejo muito motivo para eles não lançarem esse, tá? E é um livro até que tá bem comentado lá fora, então acho que tem grandes chances de vir para cá. Se você não sabe, o Kevin Wilson é o autor de Nada para Vir Aqui, que é um dos meus livros favoritos. Eu sou muito fã desse livro, inclusive tenho muita vontade de reler, e por isso tudo eu tava com muita expectativa para Run for the Hills. Gente, eu encontrei um livro muito morno, que acabou aí ganhando uma nota de 3,5 estrelas. Queria ter dado uma nota um pouquinho maior, mas aí eu fiquei repensando, falei assim, vai ficar em 3,5 mesmo, acho que não chega a ser um livro 4 estrelas pra mim, justamente por ele ser muito morno do começo ao fim. E eu até posso falar que assim, poxa, mas Nada para Ver Aqui também é um livro que não tem grandes acontecimentos. Mas eu acho que ele tem um aprofundamento tão grande nos personagens que foi isso que me fez gostar muito daquele livro. Nesse caso, a gente tem vários personagens que a gente vai acompanhar. A gente tem dois que são os principais, digamos assim, mas a gente tem alguns outros personagens que vão ser inseridos ao longo da história. E aí eu achei que isso foi fazendo o livro perder a força nessa questão de estudo de personagem, tá? E de evolução, desenvolvimento de personagem. Uma sinopse breve aqui desse livro, a gente começa a acompanhar uma protagonista, que eu já esqueci o nome dela, acho que é Mad, o apelido dela acho que é Mad, o nome dela é Madeline, alguma coisa assim. Ela mora numa fazenda, e aí mora só ela e a mãe dela. O pai dela abandonou ela quando ela era muito pequena, e nunca mais ela ouviu falar do pai dela. E aí um dia chega um cara lá, aleatório, e fala assim, então, eu sou seu irmão por parte de pai, o meu pai, que é o seu pai, também me abandonou quando eu era criança, e agora eu tô indo atrás dele, porque eu quero acertar as contas com ele. Eu falei, que história é essa? Que você me largou, e aí você foi pra outra família, fez outra família, largou a outra família também, e além disso, descobri que além de nós dois, tem mais 2 filhos, então ele teve 4 filhos e ele abandonou todos eles. E agora eu vou lá achar esse homem
e acertar as contas com ele, perguntar what the fuck. Ela fica muito confusa. Esse cara, ele é mais velho que ela, né, então seria aí o irmão mais velho, então é uma família que veio antes, e aí, enfim. É toda uma confusão que vira uma grande road trip em que esses irmãos vão entrar nesse carro, que é um PT Cruiser. Inclusive, eu acho muito engraçado o fato de ser um PT Cruiser, e o próprio autor tira muito sarro dessa coisa de ser um PT Cruiser. E eles fazem essa road trip pra encontrar esse pai. Então, é uma história, obviamente, de pessoas com muitos dead issues, que vai explorar bastante esse trauma, né, de certa forma, só que do jeitinho Kevin Wilson de ser, porque o Kevin Wilson, ele é meio Frederick Backman, ele gosta de inserir humor, mesmo em situações dramáticas, então é um livro que tem os seus momentos bastante engraçados, eu dei risada em vários momentos, não vou mentir. São personagens excêntricos, cada um tem a sua peculiaridade. A gente tem aqui um personagem criança, que eu sempre falo, gente, olha, difícil eu gostar de personagem criança, mas esse aqui funcionou muito comigo, adorei esse personagem que é inserido aqui, que a gente vai conhecer mais ali pro meio da história. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu acho que é um livro que tinha muito potencial pra explorar, assim, mais essa coisa, né, dessa relação complexa desses filhos com esse pai, e eu acho que nunca chega lá, sabe? Nunca chega nessa parte mais profunda, nunca chega nessa parte mais complexa que eu tava esperando. Eu acho que fica muito na superfície. É um livro que termina ainda com algumas perguntas sem resposta, mas também eu entendo que possa ter sido uma escolha do autor mesmo, de falar assim, gente, às vezes a vida é assim mesmo, sabe? Nem tudo a gente vai conseguir encontrar uma grande resposta, uma grande explicação. Tem coisa que simplesmente a gente nunca vai saber a explicação, e é isso, né? A vida é assim. Então eu entendo que ele provavelmente quis deixar essa mensagem, mas ainda assim eu queria um pouco mais, sabe? Eu queria um pouco mais do que o autor entregou. Então, é legal, vale a pena, divertido. Acho que se vier aqui pro Brasil, acho que sim, vale a pena você dar uma chance, porque é um livro realmente, assim, engraçado, né? Tem os seus momentos fofos, tem os momentos emocionantes, então tem bons personagens, né? De fato, Kevin Wilson é um autor que gosta de focar nos personagens. Ele pode escolher, assim, a história mais aleatória, porque realmente o foco sempre vai ser trabalhar os personagens. Mas eu acho que nesse livro ele não trabalhou tanto quanto ele poderia. É um livro curto, só que ele conseguiu fazer esse trabalho um pouco mais profundo no outro livro dele, que também é curto. Então, acho que realmente aqui só não funcionou tanto comigo quanto no outro livro dele. Então, temos um aí que eu gostei muito, um que eu gostei mais ou menos, e aí eu vou dar a chance agora pro outro livro dele que eu tenho aqui, vamos ver se esse, né, onde que ele fica. Eu espero muito gostar também. O último livro que eu finalizei nesses últimos tempos, que esse aqui era um livro que eu já vinha trazendo desde o ano passado, assim, com intenção de leitura, e eu também levei um bom tempo pra ler esse livro aqui, bem mais do que eu esperaria, né, mas isso porque eu fiquei parando muito, né, e não li assim de uma vez, mas também quando eu peguei pra ler de uma vez, ele foi, que é uma beleza, é o Toda a Minha Ira da Sapataria. Galera, olha, já tem aqui, ó, forte candidato, top 5 do ano, top 3 do ano, eu amei esse livro. Sem dúvida alguma, de todos os que eu li, né, durante esses dias aí, que nesse vlog que eu mostrei pra vocês, esse aqui é o melhor. E ninguém tá mais surpresa com isso do que eu, tá? Eu tô muito surpresa com isso, porque esse livro é um YA contemporâneo. É um tipo de livro que eu praticamente não leio mais, é muito difícil eu ler esse tipo de livro. Eu tenho alguns YAs contemporâneos aqui, alguns eu pretendo ler, outros eu ainda tô pensando se eu vou tirar da estante ou não, mas esse aqui era um que eu tinha muita vontade de ler, por ser dessa autora que eu sou muito fã. Então eu tinha grandes expectativas, e no começo eu tava achando que esse livro não ia ser pra mim. Começou ali com uma ambientação escolar, um negócio meio... porque eu tô apaixonado pelo meu melhor amigo, e ele não corresponde aos meus sentimentos, não sei o quê, e eu assim, ai gente, será? Será que vai ser pra mim? Só que aí as coisas vão começando de fato a acontecer, e a gente tem um acontecimento muito grande assim, que muda toda a trajetória do livro. Só que esse acontecimento ele vai só aparecer lá para uns 60% da história, tá? Então vai demorar bastante para isso acontecer. Só que a gente tem um caminho ali, sabe? A gente tem coisas que vão acontecendo até chegar, até culminar nesse acontecimento. Até lá, a gente tem algumas coisas menores que acontecem, mas ainda assim é muito sérias, sabe? São assuntos muito sérios que são trabalhados aqui. Alguns deles que eu posso destacar aqui pra vocês são alcoolismo, a gente tem violência doméstica, a gente tem conversas sobre dependência química no geral, a gente tem gravidez na adolescência, a gente tem preconceito, xenofobia, racismo, então tem vários assuntos que vão sendo trabalhados durante todo o livro. Agora, uma sinopse muito breve aqui, a gente tem dois personagens principais, que são a Nor e o Sal. São dois adolescentes, né, obviamente, porque isso aqui é um YA contemporâneo, eles estão no último ano do colégio, né, da escola, e eles se conhecem desde que eles são crianças, assim, desde que eles têm, tipo, 6, 7 anos de idade. Como é um YA contemporâneo, eu não tenho muito o que falar, assim, porque é, de fato, eles vivendo a vida deles ali, toda essa coisa do dilema de faculdade, o que eu vou fazer da minha vida, fala muito sobre o seu futuro já estar definido por você, sabe? E como que muitas vezes você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar contra aquilo que, teoricamente, a vida já espera. Aquilo que todo mundo espera que vai acontecer com você, e você não quer que aconteça, você
você tem que lutar contra. Porque se você não lutar contra, você vai cair naquilo que todo mundo acha que vai acontecer com você. Meio complexo, mas é mais ou menos isso. Infelizmente, é um livro que conversa muito com os dias de hoje, no sentido da xenofobia e do ódio contra imigrantes. É um livro que fala muito, muito, muito sobre imigração. Esses dois personagens, eles são filhos de imigrantes, e na verdade, a Noor, ela é uma imigrante. Ela, de fato, nasceu no Paquistão, coisas aconteceram com ela no Paquistão que a fizeram vir para os Estados Unidos, e o Sal, ele é filho de uma imigrante, então a gente também tem um terceiro ponto de vista aí, de uma pessoa muito importante aqui para esses dois personagens, que vai contar um pouco da vida dela enquanto imigrante, e é uma história também muito impactante. Então ele é um livro muito mais maduro, porque ele não vai só focar nas histórias dos protagonistas, né, que são adolescentes. Ele também tem um ponto de vista de uma mulher, né, que aí traz um pouco mais de maturidade para a história, porque a gente vai vendo a trajetória dela, desde que ela saiu lá do Paquistão e veio para os Estados Unidos, enfim, várias coisas que aconteceram. Eu esqueci um outro ponto muito importante, é um livro que tem alguns gatilhos também com relação a abuso, tá? Então, a própria autora, ela coloca aqui os gatilhos logo na primeira página. Então, se você tiver interesse em saber, tá bem fácil de você acessar aqui logo nas primeiras páginas do livro. Nada aqui é muito explícito, tá? O que é mais explícito aqui é o consumo de álcool, nessa parte do alcoolismo é um pouco mais explícita. O restante não é nada muito, muito aprofundado. Acho que justamente pelo público-alvo, tá? Então não traz muitos detalhes. É um livro que me agradou demais, gente, justamente por ele ter esse tom mais maduro. Eu gosto muito quando o YA é mais maduro. A gente às vezes tem essa aversão, assim, de falar assim, ai, gente, não vou ler o YA, né? Eu já sou velha já, né? O que eu quero ler, né? Adolescente na escola, não me interessa. Só que tem como fazer um YA maduro, que fale de assuntos sérios, de assuntos importantes, que conversem muito com qualquer pessoa, não só com adolescentes. Então, assim, esse aqui é um livro muito bom para adolescentes lerem, mas se você é adulto, eu também recomendo demais, porque justamente ele tem muitas outras coisas que conversam aí com a nossa realidade mesmo, e fazem a gente ter essa visão de mundo, né, ampliado aí um pouquinho, que é aquilo que a gente fala, a gente precisa ler outras vozes. A gente não pode ler sempre o mesmo tipo de pessoa. A gente tem que ler pessoas que têm outras experiências, pessoas que têm outras culturas, porque assim a gente vai expandir mesmo a nossa visão de mundo e entender as dores das outras pessoas, né, entender as dores e as vivências e as dificuldades e os dilemas de pessoas que são diferentes da gente. Muito, muito bom esse livro, eu adorei. E uma coisa que eu gostei muito é que esse livro tem a música quase como um personagem aqui. Então vale muito a pena você ler ouvindo a playlist desse livro, né? Tem playlist disponível aí nos streamings, né, de música. Tem uma música que é uma das minhas favoritas da vida, é uma das últimas músicas citadas no livro. Então, pra quem gosta de música, também eu recomendo bastante. Simplesmente fui muito fã, sabe? Eu achei um livro muito bom. Foi muito propício, assim, ler esse livro nesse momento, e infelizmente, né, com tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos, todo esse rolê do ICE, né, e essa perseguição incessante que tá acontecendo com os imigrantes nos Estados Unidos, esse livro aqui é extremamente relevante pra você ler nesse momento. Então, é um livro também que fala sobre violência policial, tá? Tem um pouco aqui também de violência policial. Ele começa meio, você fica meio na dúvida, será que vai ser bom mesmo? Mas ele vai realmente numa crescente e ele termina muito bem, achei o final muito bom. Eu gostei demais, assim. É um final mais fofinho, digamos assim. Mas eu gostei muito. Tô muito feliz, cara, de ter lido esse livro. A Tabata Heer simplesmente não erra. Eu não vejo a hora de ler o outro livro dela, que daí já é uma fantasia, e inclusive se passa no mesmo mundo de Uma Chama Entre as Cinzas, né? Meio que uma continuação. Então eu tô bem animada pra ler esse livro, que é Herança, se eu não me engano o nome. Mas também Tabata Heer provou que sabe escrever livro contemporâneo. Bom, gente, é isso, né? Chega de falar, né? Já falei demais, pelo amor de Deus. Mais um vlog que deve ter ficado aí um longa-metragem pra vocês. Agora eu preciso continuar trabalhando, eu preciso correr aqui e me organizar com as coisas, porque mais tarde tem show do My Chemical Romance. Não sei se eu vou começar um vlog hoje. Como sempre, eu fico naquela dúvida, qual vai ser o próximo vlog? O que será que eu vou falar no próximo vlog? Vou fazer temático? Não vou fazer? Aqui eu acho que ficou meio a meio, né? Teve essa coisa de eu mostrar pra vocês toda a questão do desafio de leitura, que eu espero que vocês tenham entendido, né? Tenha ficado claro pra vocês como que eu utilizo esse desafio no meu dia a dia enquanto leitora. E também teve aí um pouco da minha semana, né? De como foram esses meus dias e o que eu li. Então, acho que ficou de tudo um pouco aqui no fim das contas. Então, eu vou ficando por aqui neste vlog. A gente se vê em breve, tá? No próximo vlog ou no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de deixar o seu like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação e mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!